Shalom, shalom, querido e amado irmão em Cristo. Seja bem-vindo à Palavra do Dia, aonde o Senhor tem feito coisas maravilhosas, tem nos dado a direção por meio da sua palavra, tem fortalecido a nossa fé, tem nos encorajado a continuar confiando, porque tudo nessa vida depende da nossa confiança em Deus. Nós podemos vencer, nós podemos ser curados, nós podemos superar uma crise, nós podemos vencer uma adversidade. Tudo depende da nossa confiança em Deus. E neste dia, meu querido irmão, eu te convido a mergulhar em uma confiança sobrenatural no nosso Deus. Porque o nosso Deus, ele nunca falha, nunca falhou. Ele não vai falhar com você. Mantenha-se firme, confie. O Senhor vai te sustentar até o último instante da sua história aqui na terra e vai te levar para uma eternidade ao lado dele, no nome de Jesus. E hoje, na palavra do dia, nós vamos meditar lá no livro de João, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Mas a hora vem, e agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Você, meu querido irmão, é um verdadeiro adorador? Nós percebemos nesse texto que Deus está procurando os verdadeiros adoradores. E ele diz que esses adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que tremendo é sabermos que existe um Deus tão poderoso, tão magnífico e ao mesmo tempo tão simples e maravilhoso, que está sobre toda a terra procurando os verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que o adorarão em espírito e em verdade. Quando ouvimos um texto como esse, a primeira coisa que vem em mente é adoração, né? Louvores, mas o texto não está falando disso. O texto está falando de um serviço prestado ao reino dele e a ele, que o glorifica mais do que os louvores. É um texto que engrandece o nome do nosso Deus e que nos leva a entender o valor do serviço para Deus e para o seu reino. Eu queria também meditar com você lá no livro de Lucas, do versículo 13 ao versículo 9, que diz assim, Lucas 13, do 6 ao 9. E dizia essa parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e foi procurar nela fruto, e não o achando. Disse o vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corte-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Respondendo ele, disse: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave em redor e a esterque. E se der fruto, ficará. Se não der, depois mandarás cortar. Esse texto é muito profundo. Esse texto fala de uma visitação específica de Deus. Nós olhamos e percebemos que Deus, de ano em ano, ele visita a vida dos seus filhos, com um único propósito. Veja que não é uma visitação para restaurar, não é uma visitação para curar, não é uma visitação para fazer milagres. Deus visita os seus filhos com um único propósito, para examinar, para analisar, para ver se eles estão cumprindo o seu propósito aqui na terra, o seu objetivo. Todos nós temos um propósito, mas existe um ideal, um propósito único no coração de Deus, que todo o seu povo precisa cumprir, toda a tua igreja precisa cumprir. E o texto fala que o resultado da minha fé precisa resultar em frutos. Precisa restaurar vidas, precisa libertar pessoas. Se a minha fé ela não é capaz de transformar a vida das pessoas, a minha fé é uma fé morta. Ela não existe. É por isso que Deus, de ano em ano, ele está visitando sua vida. E agora em 2005, se prepare, porque quando Deus visitar você, você vai apresentar para ele os resultados da sua fé. E isso é poderoso. Sabermos que o nosso Deus, ele não nos deixa fracassar. Ele não visita para nos condenar. Ele nos visita para nos alertar da importância de servi-lo, de honrá-lo, de engrandecê-lo. Amém? Então Deus persiste com todos os seus escolhidos, com todos aqueles que ele escolheu. E ele vai com intensidade fazer com que você produza resultados no reino dele. Eu queria meditar também lá no livro de João, capítulo 15, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: a permanência nele nos faz frutíferos. Quanto mais você permanece na presença dele, mais frutífero você vai ser. Olha o que o texto diz: está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim.
Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Que palavra tremenda! Como é poderoso sabermos que por estarmos em Deus, nós podemos frutificar, produzir muitos frutos. Meu irmão, quanto mais perto de Jesus você estiver, você vai perceber o resultado é instantâneo. Vidas serão salvas por meio de você. Discípulos serão posicionados na presença de Deus por causa da sua fé. Veja que a conversão dessas vidas, a transformação delas, é uma resposta da sua fé para com Deus. Como é maravilhoso sabermos que somos úteis para o reino de Deus, que somos úteis para Deus e para a sua vontade. Então precisamos aprender a permanecer nele, porque a minha permanência em Jesus que vai resultar na conquista de muitos frutos. Amém? Eu queria também meditar lá no livro de João, capítulo 15, versículo 8, que vai dizer que Deus é glorificado quando eu dou, quando você dá muitos frutos para o reino dele. Veja que ele é glorificado pelos nossos resultados no seu reino. Veja que o resultado de produzirmos muitos frutos é ganharmos um título diante de Deus. Um título que não nasceu aqui na terra, meu querido irmão. É um título que é dado pelo próprio Deus, de se tornarmos discípulos de Jesus. Que coisa maravilhosa! Temos um mestre que nos conduz, que nos ensina, que nos orienta. Tudo por quê? Porque eu produzo muitos frutos para o reino dele. Produzir frutos, ganhar vidas, salvar vidas, transformar vidas, é permitir com que Deus seja glorificado por meio da minha fé e permitir com que eu receba um título que o próprio Deus me entrega, que é de discípulo de Jesus Cristo. Eu queria também meditar lá em João 15,14, que vai dizer assim: se obedecermos a Jesus, dando muitos frutos, nos tornamos seus amigos. Você sabia que quando você dá muito fruto, quando você se consagra com o único objetivo de libertar vidas, de transformar vidas, de ser um canal de salvação, Deus faz de você um amigo dele? Você se torna um amigo legítimo de Deus. São poucos os homens que foram chamados de amigo de Deus, mas hoje você tem a oportunidade de receber esse título de amigo de Deus. E só basta fazer uma coisa. Eu queria ler em João capítulo 15, versículo 14. Diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então Jesus está dizendo para mim e para você que para nos tornarmos amigos dele, como um dia Abraão foi amigo de Deus, precisamos simplesmente fazer o que ele está ordenando. E o que Jesus está ordenando? Que venhamos dar muitos frutos para o seu reino, fazer muitos discípulos, salvar muitas vidas, transformar muitas vidas pelo poderoso nome de Jesus. E você pode sim fazer isso, porque Deus é com você. Nunca duvide da companhia de Deus. Deus é com você, meu irmão, no nome de Jesus. Que Deus abençoe e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Estenda suas mãos, eu quero abençoar você. Pai, durante toda a minha vida cristã, Senhor, o Senhor me levantou e me deu fome e sede pela sua vontade. O Senhor me inspirou a ganhar vidas, Senhor. E eu quero derramar sobre a vida dessa pessoa agora esta unção. Senhor, eu oro para que todos que me escutarem, Senhor, por meio deste vídeo, receba essa unção de frutífero, receba essa unção de pai de multidões, de ganhador de almas, de pai de muitos discípulos. Senhor, eu profetizo sobre a vida deste irmão, que esta unção que o Senhor derramou sobre a minha vida seja agora transferida sobre ele, no poderoso nome de Jesus, que a partir deste dia, um poder sobrenatural possa usá-lo para salvar muitas vidas no teu nome. Em o nome de Jesus Cristo, eu te abençoo, meu irmão, para um dia de frutificação e de conquista, para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Sê tu um verdadeiro adorador no nome de Jesus.